Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa terça-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Felipe Nascimento e vamos juntos acompanhar as principais informações do mercado financeiro agora, no meio do dia. E a gente começa falando sobre o fechamento dos mercados internacionais, mercados europeus, nessa terça-feira, engatando um rally de alta bastante forte. Estava dando uma olhada aqui, DAX na Alemanha fechou em alta de 3,78%, FTSE no Reino Unido 2,57%, CAC na França 4,24%, as bolsas internacionais estendendo o rally dessa terça-feira, depois de uma alta também bastante importante nessa segunda-feira. Os mercados internacionais começam a precificar, inclusive, mudanças, nessa questão do petróleo, a alta do petróleo, também precificando a redução, a possível redução da produção de petróleo que vai ser anunciada amanhã pela OPEP. Além disso, bolsas em empresas de tecnologia, empresas ligadas ao varejo e consumo também acabam subindo nessa terça-feira. E o que acontece, A gente viu mais cedo falas mais hawkish, tanto de dirigentes do Banco Central Europeu, tanto de dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central americano, essas falas dando conta sobre o pico da inflação, sobre a necessidade de elevar os juros. E como a gente viu os mercados internacionais em bastante queda nos últimos tempos, os analistas estão dizendo que esse rally das bolsas internacionais, esse rally acaba sendo normal, acaba sendo natural em mercados de queda, em dias de queda, principalmente pelo fato de que as bolsas estão bastante descontadas, os ativos tiveram bastante aversão ao risco, os investidores ficaram com o pé atrás. E um dia ou outro, em alguns momentos pontuais, esse rally acaba acontecendo. E o dia de hoje está sendo marcado justamente por esse rally lá fora, como eu disse aqui, as bolsas europeias fechando aí num patamar muito forte mesmo, mais de 3, 4%. E o que acontece? Não é só na Europa, a gente vê essa movimentação nas bolsas americanas também, principalmente pelo fato de que os dados do trabalho lá nos Estados Unidos vieram também em linha com o esperado. Eles esperavam uma redução, houve essa redução esperada, esses dados vieram em linha com o aguardado pelo mercado, as estimativas do mercado, e aí os dados dentro desse contexto de inflação em alta e possibilidade do Federal Reserve aumentar os juros, isso acabou trazendo aí essa consequência para o mercado. Tem outras questões também, tem uma outra questão muito importante, que a gente começa a visualizar, mas na Nasdaq, tá? Justamente por conta do Twitter, Elon Musk teria dito aí, segundo a Bloomberg, que aceitaria voltar a negociar a compra do Twitter, e isso acabou trazendo um otimismo muito forte para as ações da empresa, da rede social, que já sobem mais de 12%. Inclusive, no meio do pregão, ao longo desse pregão de terça-feira, as ações do Twitter tiveram que parar a negociação, elas entraram em leilão justamente pelo fato aí de que elas subiram muito, Quando elas subiram cerca de 6, 7%, houve uma paralisação da negociação das ações do Twitter. E aí, a informação é que Elon Musk estaria disposto a seguir com o acordo de $54,20 para cada papel, isso de acordo com a Bloomberg. Agora, o Twitter está sendo negociado aí a $47,95, essa alta de 12,72%. Uma alta bastante forte, que animou o mercado, que animou principalmente os investidores da rede social, que viram, que depois de todo aquele imbróglio, do Elon Musk fazer uma oferta, o Twitter aceitar, depois o Elon Musk fazer aquela movimentação de que precisava de dados, precisava saber se tinha bots, se não tinha bots, quantas contas eram verdadeiras, quantas contas eram falsas, quem interagia com a falsidade, com essas contas falsas. Então, aí tirou o pé o Elon Musk, falou que não ia mais comprar, o Twitter processou, foi para a corte. Enfim, todo esse imbróglio envolvendo Elon Musk e Twitter, segundo a Bloomberg agora, parece
que está sendo equacionado, né? Parece que eles estão entrando em algum tipo de acordo que acabou mexendo com as ações do Twitter. E o que a gente vê aqui, né, nas bolsas internacionais lá nos Estados Unidos, as bolsas operando em forte alta, tá? Dow Jones sobe 2,75%, o S&P sobe 2,98% e a Nasdaq subindo 3,28%, nessa movimentação bastante forte dos ativos lá fora. E é aquela história, né? Em tempos de mercado de baixa, a gente vê que o S&P já caiu mais de 25%, Nasdaq caiu 25% também ao longo desse ano de 2022, em tempos de mercado de urso, de bear market, mercado de baixa. Em alguns dias, o mercado acorda animado, buscando algum tipo de movimentação, buscando algum tipo de pechincha ali entre os ativos para que possam haver essas movimentações, colocar um pouquinho de dinheiro no bolso, que não faz mal para ninguém. Então essa é a movimentação, né? Os analistas internacionais falando que é um movimento normal mesmo nesses mercados de baixa. E além disso, né, a gente sabe que tem toda a situação geopolítica no radar, tem toda a questão de inflação no radar, tem a questão da alta dos juros, porém as empresas ali sempre tentando fazer alguma movimentação, tentando trazer ali algum benefício para os seus acionistas. E aí, né, grandes investidores, grandes bancos, grandes corretoras também acabam fazendo movimentos um pouco mais direcionados, tentando operar algum tipo de cenário macro ou tentar operar algum tipo de cenário micro. Mas o que a gente vê com essa alta generalizada, com esse rally de alta que se estende pelos mercados internacionais, a gente vê sim que é uma movimentação pontual ali, principalmente devido ao cenário mais macro que parece, ou pelo menos na visão de muitos analistas, acabou chegando ali em algum momento que, bom, vamos parar por aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos realinhar os astros aqui para a gente ver se encontra algumas oportunidades. Claro que tem a questão do Credit Suisse pegando bastante, né? A questão do Credit Suisse, toda aquela situação envolvendo o grande banco. Será que ele vai ter algum tipo de problema financeiro? Será que ele vai ser vendido para outra instituição? Será que ele vai conseguir sair dessa e dar a volta por cima? O que se sabe é que o Credit Suisse acabou perdendo muito valor de mercado, perdendo bastante potencial, né? Dessa desvalorização de mercado, e isso acaba trazendo algum tipo de pé atrás em relação aos investidores. Na Europa também tem a questão do Reino Unido, né, de toda aquela volta atrás de Liz Truss, a primeira-ministra do Reino Unido, e também do ministro das Finanças do Reino Unido, sobre o pacote, né, o pacote fiscal lá do Reino Unido, que acabou trazendo turbulência para os mercados também. Com essa volta atrás, pelo menos tira um pouco de todo o peso que estava tendo no mercado. Embora Liz Truss siga dizendo que ela confia no pacote, que é necessário ter esse pacote fiscal, mas, por outro lado, retira aquela situação lá de cobrar, de taxar os mais ricos, e aí acaba tendo um controle ali, né, de toda essa queda que a gente viu nos mercados. Mas é isso, esse é o cenário, rally de alta nas bolsas internacionais. As bolsas europeias fechando em alta, as bolsas americanas em alta também. E aí, nessa situação, nesse cenário aí de alta para os ativos, a gente vê o dólar caindo. Tá certo, o dólar chegou a cair bem mais ao longo do pregão de hoje, já chegou a ser negociado aos R$ 5,11. Agora negociado a R$ 5,14, então deu uma arrefecida nas perdas, chegou a cair quase 1% e agora está caindo 0,36%, R$ 5,14. Essa é a movimentação do dólar. E aí, a gente olha também para o Ibovespa, se tem rally internacional, se tem rally de bolsa lá fora, aqui dentro também a gente tem esse ralizinho de alta, o Ibovespa tentando ali, né, se segurando para engatar o terceiro pregão
de alta. Agora subindo 0,76% aos 117.011 pontos. Só lembrando que ao longo do pregão de hoje a gente chegou a ter uma abertura bastante forte do mercado financeiro, chegando até aos 118 mil pontos. A gente até comentava por aqui, será que a gente vai chegar naquele patamar dos 121 mil pontos em breve? Será que a gente vai ter essa movimentação do mercado? E aí, né, subindo forte o Ibovespa, mas agora acabou reduzindo um pouco todos esses ganhos. Para a gente dar uma olhada na movimentação, né, na movimentação específica do Ibovespa nessa terça-feira, olha só a abertura do pregão, né? A gente vê principalmente esse candle aqui, né? Esses dois candles principais do começo, das 10 até as 10h10, a gente vê que a Bolsa subiu tudo que tinha que subir logo no comecinho, ainda repercutindo um pouco o bom humor que acabou afetando o mercado brasileiro ontem, na segunda-feira, quando subiu 5,54%. Além disso, todo esse rally que a gente vê no mercado internacional, essas altas, já eram vistas no mercado internacional, com Europa aberta, com futuro americano aberto, com o próprio futuro aqui do índice Bovespa subindo também no pré-mercado. Então, a gente teve uma concentração de negócios aqui logo no comecinho, onde o Ibovespa ganhou esse fôlego, chegou até aqui aos 118 mil pontos, e aí depois disso a gente vê uma movimentação de queda, tocando a mínima intradiária aqui de 116.989 pontos. Não é uma mínima que acaba furando, né, a cotação de abertura, que para baixo é uma mínima que ainda está acima da cotação de abertura, mas esse é o cenário, né, foi arrefecendo. E o que acontece, né? Por que a gente vê esse movimento de uma alta logo no comecinho e depois arrefecendo? Principalmente pelo fato disso aqui, ó, a gente vê esse monitor do mercado. Eu posso destacar aqui algumas empresas que ontem tiveram um bom desempenho no Ibovespa e hoje já estando ali em queda. Eu posso destacar o Banco do Brasil, que ontem subiu mais de 7%, hoje já está caindo 3,3%, e isso acabou trazendo um pouco puxando um pouco para baixo, assim como Eletrobras, que subiu forte ontem, BB Seguridade, enfim, uma série de empresas acabaram subindo forte ontem e hoje acabam caindo, estão nessa perspectiva de baixa do Ibovespa, tá? Citando aqui, né, principalmente o Banco do Brasil, nesse movimento, né, em que logo na segunda-feira os investidores, por ter ido para o segundo turno e também a composição do Congresso um pouco mais alinhado para o liberalismo, um pouco mais alinhado para a direita, né, uma bancada bastante forte nesse sentido, acabou trazendo essa percepção para as estatais. Tanto é que a gente vê hoje, né, que o Banco do Brasil está caindo, eu tinha visto até agora há pouco, Petrobras estava caindo também nessa esteira. Acabei apertando errado aqui de ultrapar, era a Petrobras que eu queria ver. Petrobras está caindo pouco, tá? 0,25%, não entrando muito nessa perspectiva do rally do petróleo que a gente vê hoje, né? Empresas ligadas ao petróleo. Eu vou até falar daqui a pouquinho, né? 3R Petroleum e Prio, algumas das empresas que mais sobem nesse momento. Petrobras indo na contramão dessa movimentação. Principalmente porque, justamente por esse fato, né? As estatais acabaram tendo uma forte alta no pregão dessa segunda-feira. Banco do Brasil subiu mais de 7%, a Petrobras subiu 8%. E aí hoje, terça-feira, os investidores olhando, né, para todo esse cenário, para esses ganhos importantes que foram percebidos no pregão de segunda-feira, hoje já dão uma acalmada, tira um pouco o pé do acelerador, coloca um pouco de dinheiro no bolso e vamos ver o que vai acontecer. Principalmente a análise do mercado, que eu tenho lido os analistas, que eu tenho conversado com alguns estrategistas, eles falam justamente isso, que é uma ideia do mercado de que colocou bastante alta nessas empresas, e aí agora chegou o momento de fazer um pouquinho de realização, colocar um pouquinho de dinheiro no bolso para poder buscar novas oportunidades ou mesmo esperar uma oportunidade no próprio ativo que está fazendo um pouco dessa correção. Além disso, a gente pode citar também as empresas ligadas ao setor de construção e ao setor de educação, né? São dois setores que a gente comentou bastante sobre a perspectiva do ex-presidente Lula apoiar essas empresas,
principalmente educação, no fato de restabelecimento ou pelo menos crescimento do programa do ProUni e também do FIES, e na construção, de repente, um estímulo maior para o Minha Casa Minha Vida, que hoje chama Casa Verde Amarela. E aí, ontem mesmo, o setor educacional já veio um pouco claudicante ali, um pouquinho em queda, inclusive as duas únicas ações em queda no Ibovespa nessa segunda-feira foram Edux e Cogna, principalmente pesando bastante esse fato da questão educacional e da questão eleitoral também. E aí hoje, essa situação aqui também de MRV, de Cyrela, outras empresas ligadas, EZTEC aqui também, ligadas ao setor de construção civil. Fora isso, né, tem a questão também do próprio cenário, né, que de juro futuro, de expectativa de juro, de expectativa de inflação. Esse cenário tá bom, tá trazendo consequências positivas para as empresas. Mas tem o outro lado, sempre tem o outro lado, acaba tendo aí uma consequência, o lado político sendo levado em consideração pelos investidores, sendo levado em consideração ali pelas pessoas que estão fazendo, né, buscando esses investimentos ou, nesse caso, realizando posição, buscando novas oportunidades. E aí, como eu entrei nesse cenário político, né, eu queria só trazer informações importantes também sobre isso, porque a questão política está muito atrelada, né, ao mercado financeiro, e dizer que hoje foram anunciadas parcerias importantes, né, e apoios importantes nesse cenário eleitoral do segundo turno. O que aconteceu? Logo pela manhã, a gente acompanhou aqui na BMC News, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, ele declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Quem fez o apoio também foi o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele fez esse apoio também ao presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, e agora senador eleito, Sérgio Moro, pelo Paraná, ele também indicou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, um dia de apoio bastante importante para Jair Bolsonaro, principalmente quando a gente olha em Minas Gerais que o ex-presidente Lula venceu a eleição em Minas Gerais, por pouco, mas também venceu a eleição lá, e Minas Gerais é considerado ali um fiel da balança, né? Para onde Minas aponta, para onde o Brasil vai. E é justamente o que tem acontecido nas últimas eleições, né? Quem ganha em Minas Gerais acaba vencendo a eleição. Então agora o presidente Jair Bolsonaro contando com o apoio, a ratificação do apoio do governador reeleito Romeu Zema. Por outro lado, a gente fala também do ex-presidente Lula, que também recebeu apoios importantes nessa terça-feira, principalmente agora há pouco o PDT de Carlos Lupe e também de Ciro Gomes, falando aí, demonstrando o seu apoio à campanha do ex-presidente Lula. O Carlos Lupe falou que foi uma decisão unânime do partido e que, inclusive, o Ciro Gomes vai fazer esse apoio. Até mesmo esse apoio, um vídeo do apoio, né, um vídeo gravado do apoio de Ciro Gomes vai ser disponibilizado nas redes sociais. Daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, Ciro Gomes gravou um vídeo e vai fazer esse apoio ao ex-presidente Lula. Outro apoio importante também, tá? O MDB da candidata à presidência Simone Tebet vai liberar os seus diretórios e também, obviamente, seus filiados a fazer esse apoio ao ex-presidente Lula. Eles não vão fechar a questão, pelo que saiu no noticiário, pelo que a gente apurou aqui, não vão fechar a questão. Fechar a questão significa todo mundo, é uma movimentação partidária, tá? É um apoio institucionalizado. Então eles vão abrir, vão falar, olha, a gente orienta que vocês façam isso, mas não é nada de fechar a questão. Então a Simone Tebet possivelmente vai fazer esse apoio ao ex-presidente Lula, né? Simone Tebet que ficou em terceiro lugar na corrida presidencial com mais de 4% das intenções de voto. Então é o xadrez, né? É o jogo de xadrez aí do cenário eleitoral. É isso que a gente está vendo, essa movimentação em relação à construção de apoios, à construção de diálogos e à construção de um cenário, justamente porque estamos aqui, ó, dia 4 de outubro, 2 dias depois da eleição do dia 2 de outubro, os movimentos do tabuleiro começam a ser reforçados. Então, só para recapitular aqui, Romeu Zema,
Cláudio Castro e também Sérgio Moro já demonstraram apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Também o PDT de Carlos Lupe e o MDB de Simone Tebet demonstrando apoio aí ao ex-presidente Lula, vão sendo movimentadas as peças no tabuleiro e aí a gente vê toda essa movimentação para no dia 30 de outubro, daqui a algumas semanas, daqui 4 semanas, a gente saber exatamente quem é que vai estar na presidência do Brasil, se é uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou se é um novo mandato do ex-presidente Lula. O que se sabe é que quem estiver na liderança, né, ou quem estiver na presidência no ano que vem, vai ter que fazer alguma movimentação ali com o Congresso, e a gente já trouxe essa informação aqui, que o Congresso Nacional, pelo menos a Câmara dos Deputados, tem 60% dos seus parlamentares, dos seus deputados reeleitos, cerca de 60% da Câmara dos Deputados segue a mesma, e 40% é sangue novo, são nomes novos, são pessoas que foram eleitas neste mandato. Então, né, a gente vê 60% da Câmara dos Deputados de nomes já conhecidos da política brasileira. Além disso, tem o Senado. 1/3 do Senado foi renovado, né? 1/3 do Senado são novos nomes. A gente até comentou bastante aqui sobre os nomes mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, mas é sangue novo, são novos atores da política brasileira chegando. A gente sabe, são três senadores por estado. Nessa eleição de 2022, 1/3 foi apenas um senador eleito para cada estado, os outros 2 são da eleição passada. Então, esses senadores que estão entrando agora ficam 8 anos e a próxima eleição para Senado é daqui a 4 anos. Bom, são 1h51. Daqui a pouco eu volto para esse mapa, pessoal. Daqui a pouco eu volto para esse mapa para a gente conversar mais, para a gente falar um pouco mais dessas empresas, para a gente falar um pouco mais sobre esse cenário, para a gente bater um pouco mais de papo. Inclusive, só para eu lembrar aqui, vai deixando o seu alô aqui no nosso chat e vai fazendo pergunta, vai conversando comigo, vamos trocando uma ideia aqui para a gente continuar esse bate-papo. Afinal, BMC Stock aqui, a gente traz esse overview do mercado financeiro, o que está acontecendo, o que está mexendo com o mercado, o que está impactando, o que não está impactando. Enfim, aqui é um bate-papo sobre mercado financeiro, trazendo a visão aqui de analistas, trazendo a visão de estrategistas, muita conversa que a gente tem aqui nos bastidores com todos esses profissionais do mercado para trazer sempre a melhor informação para vocês. Então daqui a pouco eu volto para esse mapa, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre mercado financeiro, sobre a movimentação dos ativos nessa terça-feira, mas eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Continue com a gente rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas?
Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Em março, nós tivemos o maior Lollapalooza de todos os tempos, foi recorde de público pagante, de receita de bilheteria, receita de patrocínio e de resultado total. Então foi um sucesso total, muito em função dessa demanda reprimida que você citou. Outro caso também foi, na semana seguinte ao Lollapalooza, nós saímos à venda com os shows do Justin Bieber e o primeiro show esgotou em 1h20, o segundo em 1h40, estamos falando de 48 mil ingressos por show, não é uma coisa pequena. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Estamos de volta, BMC Stock, com os principais destaques do mercado financeiro agora no meio do dia. E estamos ao vivo aqui, viu? 1h56. Eu vi que vocês deixaram algumas perguntas aqui no nosso chat e eu estava dando uma olhada até aqui no monitor do mercado. 3R Petróleo, PetroRio, subindo bastante nesse pregão de terça-feira. 3R Petróleo 9,54%, PRIO 5,49%. E para a gente comentar e também, claro, responder a pergunta de vocês, quero chamar o Alex André, que já está aqui para bater um papo com a gente. Alex, ótima tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Eu ia falar seja bem-vindo, nada a ver, né? Eu já estava pensando no podcast que eu vou começar agora, daqui a pouquinho, às 2 horas. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Em relação ao que a gente tem visto, acho que o primeiro ponto aqui, tá, Felipe, em relação ao mercado, tá? Só para trazer um comentário, que hoje o BMC Stock, minha participação está bem curtinha, mas primeiro em relação às companhias aéreas, né, a gente tem visto ali uma repercussão muito positiva nos últimos dias, mas pessoal, a leitura do mercado não mudou. Ontem saíram inclusive alguns dados falando sobre o Caribe e a América do Sul em relação a tráfego de passageiros, né, principalmente no doméstico, já batendo praticamente 2019, pré-pandemia. Eu já tenho falado muito isso, pessoal, principalmente Gol e Azul, né? A gente, inclusive lá na Sarinvest, a gente fala muito mais de Azul, principalmente por causa da capilaridade, mas a gente tem visto muitas dessas companhias, até mesmo a Latam, que não está listado aqui, né, no Brasil, a gente tem uma leitura que as companhias estão aumentando sua frota, estão comprando aeronaves, ofertando novos assentos, o mercado ainda está aquecido. O querosene, mesmo que tenha caído 0,84% que a gente de aviação no último sábado, mesmo assim a gente tem visto, né, um ambiente muito propício para as companhias. Claro que é um cenário, um papel, né, muito volátil, né, tem uma propensão de risco muito maior do que outros setores, a gente sabe muito bem disso. Mas para quem conhece, sabe que o setor está muito melhor do que o ano passado e os preços não acompanharam o movimento, Felipe. O Alex, o Arthur Brito até perguntou, né, essas aéreas aí, se a gente olhar para viagem de fim de ano, férias, essas coisas, acaba tendo algum impacto que a gente possa mensurar nessas movimentações recentes ou é mais esse contexto que você estava falando? Não, porque essa sazonalidade sempre vai ter, então a gente vai comparar com dezembro do ano passado, por exemplo, que vai ser melhor, claro, porque o número de, como eu falei, o número de ofertas de voo vai ser melhor, as privatizações dos aeroportos vai ajudar bastante, Congonhas principalmente ficou com a AENA, né, a AENA vai se comprometer em fazer diversas obras, então possivelmente, que já foi até comentado,
pode dobrar o número de slots ali da Azul em Congonhas, que a gente sabe que a Azul é muito pequena em Congonhas, a gente sabe que o forte dela é em Campinas e Viracopos. Então, ou seja, tem muitas possibilidades além da própria aérea. Na parte de infraestrutura ajuda bastante, inclusive aeroportos menores, né? Hoje, por exemplo, começaram a ser negociados novas rotas, né, ali no interior de Minas Gerais, né? Então a gente tem ali, por exemplo, mais de 4 Hotel Flotônio, Patos de Minas, várias rotas ali que não eram feitas há muitos anos, em parceria com o Estado de Minas Gerais, né, com os prefeitos das cidades, né, para atrair principalmente o empresariado, né, trazer ali o turismo cada vez melhor, as companhias, né, principalmente a Azul consegue fazer isso até hoje, né, até o momento, né, só a Azul consegue fazer isso porque tem aeronave menor, né, o Caravan ali com capacidade de 9 lugares. Então tudo isso, Felipe, no final do dia transcende ali em números mais positivos, ou seja, a gente tem uma demanda muito maior, com mais oferta de assentos e rotas cada vez mais conectadas, ou seja, a gente tendo ali cada vez mais opções ali para o consumidor, né? Ô Alex, falando um pouquinho do petróleo, que a gente estava dando uma olhada aqui, as principais empresas, né, 3R Petróleo e Prio, embora a Petrobras não pegou esse contexto, né, tava até caindo um pouquinho agora, mas a gente vê o cenário também bastante propício para essas empresas, essas Junior Oils aí estão voando, literalmente, com esse cenário. Fala só, contextualiza rapidamente o que a gente pode falar de petróleo e até só uma situação aqui, outra pergunta, se o petróleo que a gente compra da Rússia acaba influenciando alguma coisa. Não influencia no modo geral, porque a gente tem um cenário estrutural do petróleo, que é a oferta, né, principalmente ali, né, na parte da commodity. Então, ou seja, a oferta fica mais restrita ainda a partir de amanhã, né? A OPEP ela pode restringir até 2 milhões, antes era 1 milhão, hoje a notícia, de acordo com a Bloomberg, a OPEP pode restringir até 2 milhões de barris de petróleo dia, ou seja, menos petróleo no mercado, demanda aumentando, né? Ou seja, demanda que eu digo, não que vai ter expansão econômica, então tem que equalizar isso, ou seja, uma restrição maior, a demanda ainda continua alta, Felipe. Mesmo com a relação de recessão, mas os países não vão deixar de consumir petróleo. Ou seja, não é só os transportes, tudo é feito de petróleo. O celular aqui é feito de petróleo, tudo é feito de petróleo. Então a gente tem uma demanda muito grande ainda por petróleo, né? E um ponto de vista geral para trazer, então, primeiro é o ponto macro, questão da OPEP. Isso ajuda bastante as Junior Oil. Por que não ajuda a Petrobras? Porque, primeiro, a gente está entre uma iminência agora para o segundo turno do dia 30 de outubro. Até lá, se o barril do petróleo disparar, Felipe, vamos dar um exemplo, se o barril ir para $100 e a Petrobras tiver aí que aumentar o preço da gasolina, qual que será o impacto político nesse aumento? Né? Então o mercado começa a colocar essas teorias, né? Ou seja, se a gente olhar só para o operacional, maravilhoso, companhias entregando ótimos dividendos, gerando muito caixa, né? Isso é um cenário muito bom, né? Quanto maior o preço do petróleo, melhor para a companhia, mas não é assim que funciona para a Petrobras, né? A gente tem que entender todo esse jogo político. Já para 3R, PetroRio, Enalta, Recôncavo, todas essas companhias sim se beneficiam. A gente tem visto esse cenário muito, né, depreciado por esses papéis que a gente viu ali o petróleo bater ali na casa de $80, agora vem voltando bastante e os papéis têm uma correlação muito grande com o preço do barril. Então, para mim, não me assusta, né, não traz nenhuma grande surpresa em relação a essas cotações que subiram bastante, porque o petróleo tem voltado, tem retomado e agora a leitura não é só essa cotação que subiu hoje, mas a perspectiva que pode subir ainda mais com a restrição de amanhã da OPEP. Pois é, Alex, e só para deixar o recado aqui, entrei no site da Bicom agora, a defasagem está negativa, ou seja, para estar em linha com o cenário internacional, a gasolina precisaria subir 7 centavos e o diesel subir 2 centavos. É um cenário, claro, a Petrobras ela não vai toda hora ficar mexendo, mas é uma coisa que aumentou, né? Uma defasagem negativa que aumentou, a gente viu aumentando ao longo, desde ontem, né? Ontem estava zerada a defasagem da gasolina, e hoje já está 7 centavos, ou seja, também tem que ficar de olho nessa movimentação aí. Como você falou, não só o custo do petróleo e do diesel, da gasolina, mas tem o custo político também para ficar de olho, né, Alex? Exato, acho que a gente tem que olhar isso e o mercado inteiro está olhando, né? Não é só a gente aqui. E a gente tem que ficar muito atento nesse sentido, né? Porque operacionalmente eu acho que o mercado já tem um consenso, né? Que realmente o papel está extremamente descontado em relação aos seus pares globais, Felipe. Beleza, então, Alex, é isso. Ficamos... Que rápido, foi um flash hoje. Ficamos aqui, é isso aí, rapidinho, 2 horas e 3 minutos, a gente já vai chegando ao final aqui. Valeu, Alex, tamo junto.
Obrigado, Felipe. Grande abraço a todos. Abraço para você. Ficou faltando ainda 7.514 perguntas para o Alex André, mas a gente vai fazendo ao longo dos próximos dias, ao longo dos próximos programas, porque o Alex André está sempre aqui, está sempre batendo esse papo com a gente, trazendo essa visão, né? Conversa muito com o pessoal do mercado financeiro, visões diferentes, se a visão tá para lá, se tá para cá, enfim, é o termômetro do mercado, o Alex André. É isso então, pessoal, eu vou me encaminhando aqui para a reta final do nosso programa, são 2h04, muito obrigado pela audiência de todos vocês, valeu por estarem aqui, por mandarem perguntas, por comentarem também o que a gente tá fazendo aqui, e obrigado mesmo, valeu pela companhia de vocês. E só para fazer um pedido, né? Tô agradecendo a companhia de vocês. Fazer um pedido. Você está acompanhando a gente? Você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve. Vai lá aqui, ó, e se inscrever no nosso canal do YouTube e se inscreva. A gente que tá com uma meta aí de chegar nos 400 mil inscritos, já estamos com 394. Olha só, falta pouco, hein? Falta pouquinho, só falta você se inscrever. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Volto amanhã, quarta-feira, logo depois do nosso podcast do meio do dia, eu trazendo aqui os principais movimentos, as principais reflexões do mercado financeiro, tudo que está acontecendo aqui com o nosso Bovespa e, claro, lá fora também. Valeu, gente! Fica agora com o BMC Marketing, Daniel Morales, todo o nosso time. Forte abraço, tchau, tchau.